a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Muito feliz por todos terem vindo. E todo mundo aqui já me conhece, mas vou apresentar para o pessoal do vídeo. Meu nome é Mikael, sou um jovem empreendedor de 22 anos, sócio proprietário da Vista Impressões, onde aqui estamos, junto com a minha esposa Isadora. E hoje eu estarei apresentando para vocês práticas para tornar a empresa mais sustentável. Não só a empresa também, mas para nos tornarmos pessoas cada vez mais sustentáveis, contribuindo mais para o meio ambiente, para fortalecer cada vez mais o meio ambiente e melhorar cada vez mais onde vivemos. Primeiramente, realmente isso aqui é para não deixar ninguém antes da hora. Esse corretão aqui. Também falando sério, isso aqui é para... Eu estava pensando, eu ia comprar um mouse sem fio para ficar mais fácil para passar os slides. Mas eu pensei, se eu comprar esse mouse, eu vou estar sendo contra o que eu ouvi falar, que é sobre sustentabilidade. Eu vou estar comprando mais um eletrônico que depois eu não vou utilizar. Aí tive essa ideia aqui, essa geniosidade, vou pegar uma madeirinha do banner, pus umas ponteirinhas aqui para ficar mais fácil para passar os slides, sem precisar gastar mais. E contribuindo com o meio ambiente, porque eu não vou estar adquirindo mais um eletrônico que eu não vou usar futuramente. É até uma dica, que a gente manter o controle do consumo excessivo. E o consumo excessivo faz prejudicar o meio ambiente, que acaba tendo poluição e tudo mais. Depois eu vou falar mais para frente aqui para vocês. Então, começando, o que é sustentabilidade? Alguém sabe me dizer o que é sustentabilidade? Usar o meio ambiente sem acabar com ele? Isso, cara. Por aí, nesse ponto. A sustentabilidade é a capacidade de suprir as necessidades do presente sem comprometer o futuro. É um conceito que se baseia na ética e responsabilidade, buscando equilibrar a exploração dos recursos naturais com a sua disponibilidade. Ou seja, manter o equilíbrio do que vai ser tirado da natureza para o consumo, sem tirar demais e sem consumir demais também. Manter um equilíbrio, sem afetar o futuro. Aí tá, mas por que devemos ser sustentáveis? Por que temos que ter práticas sustentáveis? O clima tem mudado cada vez mais. Os dias estão cada vez mais quentes, não é mesmo? Cada vai ficando mais quente, vai aumentando. E acaba que fica dando uma circulada na temperatura, porque não está mudando bastante. Em alguns locais está chovendo mais do que precisava chover, podendo ocorrer enchentes, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, e também provocando o calor, provocando seca em outros lugares, podendo causar até queimadas, que vai prejudicar ainda mais o meio ambiente, e vai favorecendo cada vez mais o clima, cada vez mais o clima. E um dos principais fatores dessa mudança climática é o aquecimento global, que é causado pelo efeito estufa. Vocês sabem o que é o efeito estufa? É quando a camada de ozônio é afetada pelos raios solares que... eu não sei, dá buracos na camada de ozônio e o efeito estufa meio que prende todos esses gases que a gente solta, que a gente emite aqui na Terra e faz com que esquente mais a atmosfera. Nesse sentido aí. O efeito estufa por si só já é um fenômeno natural, é um fenômeno do nosso planeta Terra, que ele mantém a temperatura agradável para a gente viver, sem esquentar demais, sem ficar muito frio. Ele recebe a luz solar e ele retém um pouco do calor e um pouco vai para fora. Só que o que acontece? O aquecimento global vem acontecendo por conta da grande emissão de gases de efeito estufa. Aqui, ó, tem até alguns exemplos aqui de gases de efeito estufa. Vamos lá, vamos ver se o povo está esperto mesmo. Alguém sabe me falar qual gás é esse aqui? O CO2? Gás carbônico? Isso, gás carbônico. Agora esse aqui, ó, NO2. Isso, cara, dióxido de nitrogênio. E SO2? Esse aí é... E aí, os inteligentes? Alguma coisa de enxofre. E esse aqui é o dióxido de enxofre. E o O3? O O3 é fácil. Alguém lembra? É o 2 ou o 3? O3. O O3 é o ozônio. E o CH4, o chá, quem sabe qual que é o chá?
sabe? Vestibular vai ser bom? Pra falar a verdade também eu tinha me esquecido disso. Mas ele é o metano. E tá, enfim, com a emissão desses gases, acaba ficando descontrolado o efeito estufa. Acaba retendo mais o calor do que o necessário, fazendo com que aumente cada vez mais o calor. E por isso que anda tendo uma mudança climática, com a grande emissão desses gases. Mas o que causa a emissão desses gases? São vários fatores que causam a emissão desses gases. A geração de energia elétrica e também a geração de calor através da queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Aí já essa parte já pega todo mundo. Aí já pega os carros, pega a moto, transporte, ônibus, caminhão, aí já afeta boa parte da população. Que acaba que com a queima do combustível, que é necessário para o carro se locomover, os transportes e tudo mais, libera gases de efeito estufa, fazendo contribuir para que aumente o aquecimento global. Luiz é sustentável nessa parte. Luiz é sustentável nessa parte, pelo menos de bicicleta. Continua sendo sustentável. Aí tá, e além disso também tem a derrubada das árvores, as queimadas, e o uso excessivo e o consumo excessivo de roupas também, até o consumo de roupas excessivo pode afetar. Consumo excessivo de eletrônicos, igual eu já estaria fazendo se eu tivesse adquirido outro mouse, eu estaria consumindo um eletrônico a mais sem tanta necessidade. Até a festa do teatro, Também, libera gás também, gás de efeito estufa. Acaba que coisas naturais já provocam, mas vale a gente fazer a nossa parte. Qual é essa pergunta? Por que cachorro? As roupas, o consumo de roupa entra porque tem materiais que na composição é feita de petróleo, igual o poliéster, por exemplo, que é até um produto que a gente faz. A gente faz produtos que tem poliéster, que é produzido através do petróleo. Aí uma solução para poliéster, existe o poliéster R, que é um poliéster reciclado. Ele é reaproveitado e é ecológico, ele vai estar reaproveitando o poliéster que já foi usado. Aí é uma saída para a questão do poliéster. Tem as roupas de linho também, que são um material sustentável. Tem o algodão orgânico também. Você sabe o que é o algodão orgânico? Algo orgânico é algo que é feito, que é cultivado à mão, sem o uso de maquinários e também sem o uso de agrotóxicos, sem agrotóxicos e pesticidas, que podem descontrolar pode controlar a fauna e a flora também, tanto poluir a água, pode matar os insetos que às vezes pode ser necessário para o ciclo natural da vida, e isso afeta também. A produção do algodão em si, ele também é um pouco prejudicial, que na produção do algodão acaba tendo um desperdício muito grande de água, aí acaba afetando um pouco o meio ambiente com isso. E tem um ponto para a gente pensar, que eu comentei sobre a energia elétrica. A energia que a gente utiliza, aqui nas minhas impressões, bom, primeiro falando sobre a energia elétrica, são várias formas da geração de energia elétrica. Tem as hidrelétricas, que é através das usinas hidrelétricas, tem a eólica, através das fazonas que pega o vento e transforma em energia. Tem as placas solares também, que é a fonte de energia hoje mais sustentável que a gente tem no planeta Terra. Inclusive é uma boa para a gente começar a usar, aqui nas minhas impressões, que a gente hoje utiliza a elétrica, que é sustentável. Acaba que é sustentável, mas tem um ponto negativo. Ela é sustentável porque na produção dela não vai gerar os gases de efeito estufa, que vai afetar o aquecimento global. Mas, para construir as usinas, é necessário ter um desmatamento, e se der algum problema, a barragem vir estourar, aí tem um regaço também, que ele sai levando tudo, levando casa, desmatando cada vez mais. Até a gente vai também. Isso aconteceu recentemente no Brumadinho. Alguém se lembra? Sim. É uma grande tragédia. Aí tá. É sustentável, que aconteceu que estourou uma barragem no Brumadinho, aí alagou a cidade toda, teve até cidades vizinhas, né? Foi levando tudo no rio. Aí a água saiu levando a cidade inteira, matando o povo, virou um regaço. Vou
Brumadinho. 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 Isso, Brumadinho. Até fez uma pesquisadinha pra isso. Mas é isso aí. Aí estourou a barragem e acabou que fez um grande estrago. Aí tá. Voltando sobre essa parte. Eu também esqueci de comentar sobre uma geração que é o gás natural. Que, por exemplo, que a gente utiliza para fazer comida. Acaba que ele, com a queima do gás, vai estar gerando um gás de efeito estufa. Sobre as hidrelétricas, a grande parte da geração de energia elétrica do Brasil é de hidrelétrica e acaba que é sustentável, porém tem um ponto negativo também. Vamos lá, mas nós somos apenas uma pequena empresa. O que a gente pode fazer para contribuir? Bom, mesmo a gente sendo uma empresa pequena ainda, que vamos crescer, vamos aumentar cada vez mais, a gente pode contribuir com boas ações e conscientização também, conscientizar as pessoas. Não só na empresa também, mas fora da empresa. A gente conscientizando a pessoa não consumir desnecessariamente, abordando práticas sustentáveis. E nas minhas impressões, por exemplo, a gente não tem uma categoria específica de produtos ecológicos, mas que é uma sugestão para a gente começar a ter também, que é uma categoria de produtos ecológicos para a gente poder subir mais o leque de produtos e também ser mais ecológico, contribuir mais com o meio ambiente. E uma sugestão que seria trocar as sacolas plásticas por sacolas de papel, por exemplo. E acaba que o consumo de sacola plástica já ficou tão comum que a gente nem nota que pode fazer mal para o meio ambiente. A gente vai para o mercado, sai do mercado cheio de sacola na mão, vai para o mercadinho, uma lojinha pequena, já virou costume. A gente já usa sem nem perceber que lá pode afetar o meio ambiente. A primeira sacola foi criada em 1960. Assim, dizem que dura até 400 anos, mas ainda não deu tempo da primeira sacola se decompor. Desses 400 anos para a gente ter certeza. Mas tem possibilidade de durar até 400 anos. Aí já trocando pela embalagem de papel, a embalagem de papel vai de 3 a 6 meses. Se ela for ficar exposta ao ambiente, não vai passar de 6 meses. E com a chuva o papel vai se dissolver e vai se decompor. Não vai ficar a longo período de tempo poluindo a natureza. E provocando cada vez mais lixo também. E o papel em si, a gente pensa, mas o papel é feito de árvore, não é mesmo? Pois é. Nessa parte a gente está, vocês podem ficar tranquilos que a gente fez os papéis da Suzano, ela é uma empresa que pensa nesse ponto. Não está sendo patrocinado pela Suzano, mas a gente poderia, né, Suzano? Mas vamos lá. A Suzano, ela mesma planta e colhe o seu próprio eucalipto para a produção dos seus papéis, e ela tem práticas sustentáveis para recuperação de nascentes, práticas sustentáveis também para manter para não ter a poluição, recuperação de rios e nascentes, enfim, ela é uma empresa que visa o meio ambiente. E até um ponto também que a gente nos tornamos uma empresa mais sustentável, também mais para o meio ambiente, seremos uma empresa mais bem vista, porque empresas vão atrair uma empresa que tem práticas sustentáveis, nós somos sustentáveis. Bom, também é uma empresa que está no mercado e também como ela consome mais interessante. Esse negócio que acho que não tem atenção. Da seguinte forma, plástico, e tem uma aí ou de tinta fora. E aí a tinta vai jogando com a mangueirinha, vai jogando aqui dentro e vai acumulando dentro da espinha que tem aqui
enchendo. Ela tem um chipzinho aqui, ó, que acusa quando chega o prazo de 100%, que já é o limite dela, que se encher mais vai derramar. E aí, quando acontece isso, quando chega o limite de 100%, tem que trocar essa caixa de manutenção. Aí, para economizar nessa parte aqui, ó, imagina toda vez que tiver que trocar a caixa de manutenção, mas tanto baixo não seria. Uma garrafinha dessa, que vai servir a prática, é baixo também, mas então armazenar para já está coberto, para amarelo, eu vou ter alguma faixa. A gente já pintura aqui. A gente pode utilizar essa aqui para a tanta coisa que vai deixando a empresa para a empresa e também vai estar sendo uma coisa boa para nós. Olha o tanto de plástico que vem aqui. Aí imagina, o tantão de caixa de manutenção já seria. Se a gente não tivesse, ainda mais em empresa que utiliza bastante, se a gente usasse a caixa de manutenção, já teria mais de 20 dessa aqui que a gente já teria usado. Porque vira e mexe tem que resetar o chip. Aí tá, até um ponto que ela vem com o chip aqui, ó. E quando ele atinge 100%, tem que trocar ela junto com esse chip. E também tem um custo dela. Ela por si só é R$70, mas com o chip, R$100. Aí uma dessa aqui, 30 o chip. Com o chip fica R$100. E já uma dessa aqui fica R$20. Olha a economia para a empresa e também vai estar economizando no plástico. E a garrafinha comprou uma vez só. Aí vai ficar de pessoal do vídeo. Até o pessoal de casa também. A tesoura vai estar adaptação, que não é fácil. É fácil fazer isso também. É outra dica para fazer bem. Esse chip também, quando chegou o limite, tem que trocar ele. Ele fica bloqueado e a pessoa não vai poder imprimir mais. A pessoa pode comprar um aparelhinho, reset e resetar esse chip e continuar usando esse chip. Ela vai ficar mais com o reset, mas vai estar economizando. Vai estar usando um dos chips. É isso aí, legal. A gente tem alguns, tem 7 chips. E por que a gente tem esse? Teria 4 centímetros. Aí, é uma ideia para o pessoal de casa, quanto para outras empresas também que trabalham nesse ramo de impressões. Vou falar agora algumas práticas para deixar também a empresa mais sustentável. Uma empresa sustentável é aquela que adota ações que conciliam a consciência ecológica com a social, que vai conciliar o consumo das coisas, igual eu expliquei no início, o consumo da matéria-prima que vem da natureza, conciliar a extração com o uso e também conscientizar as pessoas. Então, uma coisa que a gente pode fazer também é fazer artes para postagem, para comemorar datas, por exemplo, o dia da água, o dia do meio ambiente, tudo mais, e conscientizar a pessoa. Até sobre a embalagem, utiliza a máscara, né? Uma ideia que a gente pode começar a falar seria colocar uma vista, uma vista que lá é um produto ecológico. E se a pessoa ficar sabendo que não é ecológico, ela mesma vai ler, vai pensar, olha, a gente tem das postagens para conscientizar as pessoas é uma ideia muito boa. Que quanto
mais fizermos da nossa parte, melhor vai ser para o meio ambiente, melhor vai ser para a humanidade. Temos a gerenciar resíduos de forma eficiente, separar o lixo, por exemplo, separar lixo eletrônico, separar papel, lixo orgânico, metal, isso aí. Fazer esse controle de resíduos. E aí vai estar sendo uma forma ecológica. Ele pode ser usado para reaproveitar, a pessoa pode levar para algum local que mexe com reciclagem, para poder ter um aproveito daquele material. E eu falei, de descarga também, plástico, por exemplo, vai ser mais barato, ou até um pouco ecológico, por exemplo, que é plástico reaproveitável. Inclusive, eu falei que na missão a gente não tem uma categoria específica dos ecológicos, e vamos começar a fazer mais produtos ecológicos para aumentar o leque de produtos. Apesar da gente não ter uma categoria, a gente tem um pouco reaproveitável. A gente pode estar em papel que a gente vai apresentar para o público, para invés de um papel convencional, que mesmo que seja de uma forma sustentável, que a empresa faz, o outro papel vai estar sendo reutilizado. Mas está sendo reutilizado, vai ser uma boa tanto para a empresa quanto para o cliente também. E vai ter a opção de ecobag, garrafas ecológicas, tem várias opções de produto. Poliéster, por exemplo, eu já como mencionei antes, que é o poliéster reaproveitável, também é uma opção. E além disso, vocês, pessoal, o que vocês têm feito para contribuir com o meio ambiente? Você separa o lixo na casa? Vai escolar. Para contribuir com o meio ambiente. Vai estar fazendo algo para ajudar. Não jogar na rua, jogar uma rua. Nem tudo. Jogar o lixo no local. Sacola na casa, eu vou calculando, né? Porque eu uso para Mas assim, já está lixo para jogar fora. lá no slide a gente vai de jogar lixo na falta, no batinho de reciclagem e os ferros aí do ar no lugar aí vai ser aproveitado para utilizar. vai ser aproveitar e utilizar. Vamos para os dois. Um ponto também, a gente pode começar, um ponto que acaba que prejudica o meio ambiente. Tá lá, vou varrer a calçada no final do dia, vou fazer aquele monte de folha e queimar aquelas folhas. Isso aí já está sendo prejudicial e é bastante comum, as pessoas fazem bastante isso. Queimar na cidade. Sim, queimar um monte de folha. Mas a eu sei que não sabe, faz um monte disso. Pois é, ao invés de fazer isso, a pessoa pode acumular, guardar num saco e usar de esterco, usar de adubo para colocar nas plantas. Você vai fazer isso? Você vai fazer. Aí, ó. Aí, ó. Você faz alguma coisa. Vai contribuir com o ambiente. Não é aquele povo O povo tava matando ao invés de ir lá e tirar, Penar, arrancar, queimar, jogar o veneno. Aí a pessoa fica com preguiça. Vai vai jogar o veneno. Oi? Jogar veneno também já não está forte. Acaba que contribui para a degradação do meio ambiente. Mas já vai estar que é queimada. Queimada vai agravar um pouco mais a situação. E o veneno vai poluir a água. O veneno vai poluir o solo, a água e também os insetos. Pode acabar desequilibrando a
algo já por si só, por exemplo, falar outras coisas que vai Gosta de fazer isso. E o pior é que o preço, a maioria das vezes, o preço você pagar alguém para capinar um lote é perto do preço do veneno. Ou pior, né? Porque aí tem o veneno e tem alguém pra jogar, ou então você vai ter que comprar a bomba pra jogar. Então é muito mais compensativo você pagar alguém lá que já está me fazendo o serviço. vai ajudar os dois. Então, continuando otimizar processos de fabricação também é uma forma. A empresa ia evoluindo conforme vai passando conforme for crescendo, conforme vai passando o prazo de mercado, vai surgindo aparelhos, máquinas mais eficientes que vão pensar no meio ambiente. Por exemplo, isso aqui ó, já é uma saída para pensar no meio ambiente, que as empresas que fabricam podem começar a pensar futuramente. Nas impressoras de grande formato, já utilizam dispenser externo, só nas de pequeno formato que ainda não, assim, pelo menos até onde eu sei. Não sei se recentemente surgiu alguma nova, mas até ano passado, por exemplo, não tinha. Todas vêm com essa caixinha de munição. E aí, tem o pessoal como visual, tem impressora de grande formato, e utiliza a impressora elas podem estar colocando para impressora de solventes, que são uma tecnologia que lançou e a tinta que não o solvente vai ser o solvente é muito abrasivo tanto para o meio ambiente até para a pessoa que não usa, até para a saúde. A saúde, está manuseando aquilo demais, contato de papel, assim. Aí trocando do solvente vai estar vai estar poluindo menos. Mas as impressoras de formato vão usar bastante tinta. Aí quanto mais solvente utilizar, pior vai ser o meio ambiente. Trocando para ecosolvente, vai estar tendo uma otimização, porque ele vai estar com equipamento novo, vai estar produzindo mais rápido. E além disso, vai estar degradando tanto com os solventes. Então, você falou no negócio de descarte da tinta, qual que é o jeito certo? O jeito certo a que a gente utiliza mesmo, a tinta pigmentada, até a tinta corante, ela pode ser descartada até na pia do banheiro, no vaso, desde que na cidade possua tratamento de esgoto. Aí na nossa cidade possui tratamento de esgoto, então a gente pode descartar dessa forma. Lá no início a gente até descartava dessa forma, jogava na pia do banheiro. Mas daí já hoje em dia a gente está começando a guardar para reaproveitar, está começando a armazenar para reaproveitar. Eu estava até pensando nelas, que juntar isso tem para falar a cara dele. Falar a cara dele. Aí, 10 milhões. Aí, velho, olha, pinta ele do lado aí, tá precisando, se não tiver usando. Que a contribuição do uso de descartáveis, que é uma coisa que eu comentei. Essas conversas aqui, falando sobre bastante. Aí você não guarda seu produto. Realmente, ó. E repassando para mais locais. E instalar postos de coleta seletiva, que é uma solução também para empresas, para separar uma área para o descarte correto. Tem alguns locais que essa parte da tinta, que tem os pontos de coleta de tinta. No caso não tem, por perto não tem, mas tem cidades maiores que possuem esse ponto de coleta, que a pessoa pode ir lá, armazenar e entregar para aquela pessoa que ela vai utilizar. E tem até tem tinta hoje em dia no mercado que está saindo tinta ecológica, que é dessa tinta reaproveitada. Eles fazem um processo que essa tinta reaproveitam e também tem a produção. Tem as tintas pigmentadas sustentáveis, por exemplo, que
não vai solvente, na maioria da tinta vai solvente, ele é muito utilizado para tinta, para ficar pesado, para ficar marco. Aí tá. Aí muitas tintas pigmentadas estão sendo produzidas com pigmentos naturais, utilizando uma matéria-prima já beleza, sem estar utilizando para pensar que é bastante para a gente utilizar, que a gente consegue utilizar muito, só que acaba que é uma tinta de mercado. Tem já a criação, mas ainda não é algo tão aberto para o público. É algo mais fechado, mais difícil de encontrar. É um ponto interessante porque a gente pode começar a adotar e até a pessoa de casa também, que utiliza impressora. Estar em dias com as leis ambientais também, as empresas, a questão das empresas, está em dia com as leis ambientais. Ver se está classificado todas as certificações corretas, se a empresa que está poluindo, por exemplo, se a gente tivesse descartando, se a gente utilizasse tinta solvente, só a solvente, sem ser solvente, tivesse descartando, jogando por aí, jogando no ralo, por exemplo, aí já está fazendo mal danado, porque aí já a solvente não pode ser descartada de forma alguma na pia do banheiro, essas coisas assim, porque aí ela é meio ponto de esgoto. Não vai ser vai ser o suficiente. Vai gerar uma poluição na água e vai fazer um mal para todo mundo. Pode dependendo da forma de consumir aquela contato direto com a água, para a gente beber, não imagina. Que é um produto muito forte. Inclusive, se a gente pegar um pouco de tinta que tem o solvente, se a gente colocar isso no corpo, vai derreter. Então, o solvente. Até plástico também. Se for um plástico mais fino, se colocar lá, o plástico vai derreter, não vai aguentar. Interessante. Até a coisa que não estava. Mas era no vinil, né? E na lona. Esse tinta não é. Não é no papel. Mas de qualquer forma, Porque ele é mais grosso. Vai deixar quando é mais fino. Por exemplo, um copo descartável. Ele é a camada mais fininha. Assim, não são todos, vai depender da marca. Tem aqueles que são mais fininhos que lá não vão aguentar. Ele vai enfraquecer e vai soltar. O solvente é utilizado para. E também não nas que tem, está usando cada vez menos. Por isso que não vai ser. Estragar o papel, por exemplo. Então tem a quantidade controlada, a quantidade correta de colocar. Aí vem cada vez diminuindo mais, utilizando outras formas para evitar a indução do solvente. Aí tá. Então, galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. Antes de acabar, eu quero comentar um outro evento que é interessante, que são as CFCs, que é o. Esqueci o que é isso. Alguém sabe falar o que é isso? Esse CFC. Você estudou a gente viu. Isso. Tá. Sair da embalagem e utilizar ele. Utilizar em spray de tinta, já utilizado bastante no desodorante, os antitranspirantes aerosóis. Hoje em dia não é mais utilizado. Assim, ainda tem alguns produtos, porém foi proibido. Na indústria da beleza foi proibido. Então os desodorantes hoje em dia já não tem mais. Até em palestra na escola, antes eu lembro de sair comentando sobre os CFCs, de não usar o desodorante, trocar pelo Rolon, ou então usar o creme e tudo mais. Hoje em dia as empresas pensaram que eles fizeram reunião, então até na ONU e tudo mais, reuniu o mundo inteiro porque estava fazendo mal para a camada de ozônio. Estava causando buracos na camada de ozônio,
conta desses CFCs. Se parar pra pensar, uma pessoa só usa pouco, mas ele todo mundo. Se for para pensar, uma pessoa só vai usar pouco. Mas, Não, mas tipo assim, não vai emitir muito gás uma pessoa só. Mas você mas pega todas aí as pessoas que usam e junta tudo, já vai ser muito. vai ser prejudicial. Aí tá, aí com isso as empresas pensaram melhor e foi banido do uso. Não foi totalmente, ainda existe algumas empresas que utilizam, mas foi para ser usado. Algumas têm mais no meio ambiente, pensaram nessa solução e abriram o mercado. Então, assim que para demonstrar os pontos de trocar a manutenção para o dispensa. Então, galera, é isso. Agradeço a presença de todos. E a gente pensar mais, consumir menos coisa necessária, para menos roupa, muita gente consome excessivo de roupa, compra, está precisando, pensa, passa na roupa, vê uma roupa bonita, nossa, vou levar para casa essa roupa. Aí fica guardado no guarda-roupa e nem usa. Acaba que eu mesmo não compro tanta roupa, mas eu tenho roupa mais do que o necessário. Eu acabei ganhando muito de aniversário de 18. Acaba que assim, querendo ou não, eu tenho muita roupa desnecessária. Já me desfiz de muitas, já doamos algumas já, mas ainda tem bastante roupa que assim, dá para eu viver com eles. Então eu posso dar uma melhorada no meu guarda-roupa, então essa roupa que eu tenho. Mas assim, roupa mesmo, eu não compro roupa já tem desde os meus 18, já são quase 50 anos que eu compro roupa. Eu ganho é isso, galera. Muito obrigado pela presença e agradeço. Vi uma matéria do GPT lá, que treinar, que faz desenhar. Eu vi uma matéria, eles gastam, nossa, água pra caramba lá. Fazer uma arte. Muita. Pra fazer desenho. Isso. Não tem aqui no aplicativo, não. Cheio. Eu ouvi dizer que tem. Pela matéria que eu vi, precisa resfriar o sistema, algo assim. Tipo resfriar o sistema. Aí gasta muita água. Porque eles têm aquela foto ilustrativa, né? Como se fosse vários. É um sistema enorme. Pra gente, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma arte mais simples aqui, assim, vai fazer coisa mais simples. Mas tá gastando só a energia, né? Vai estar gastando energia, mas mesmo assim a gente vai estar tendo que, além de ter um processador equipamento mais novo, um equipamento mais evoluído, vai ter que melhorar a refrigeração também. Assim, por mais que os aparelhos vão melhorando o processamento, ficando mais potente, esquentando menos, acaba que ainda esquenta. Aí o gasto de água vem por causa da energia? Então, porque vai vir esse gasto de água? Tem o gasto de água, tem muitas formas de refrigeração que pode estar utilizando líquidos. Aí, não sei se é explicar isso. Evapora, faz sentido. Porém, não
de dados, que realiza milhares de cálculos para responder a traz fatores por trás do consumo elevado. Tem imagem? Tá, o ChatGPT gasta em média 519 minutos de água para carregar 100 palavras. É trem demais. Já gastei muita água, então. Aproximadamente uma garrafa de água a cada 70 terços. Ultimamente tem um povo utiliza bastante. Tá estourado agora na moda, fazer aquelas imagens. Dessa parte eu não sabia não. Que coisa. A tecnologia desperdiçada. Mas assim, Então, talvez tipo, só roda, tipo, esquenta aqui, aí o que não evaporou vai para um lugar. Não tem como a gente tirar conclusão assim também, né? exatamente. Isso que eu fiquei pensando. Porque a água vai voltar e vai se completar o ciclo É, dela. o ciclo. Mas mesmo assim, se não for água, não Porque a gente vão se sustentar, mas por ajuda. Já tá fora tudo. Eu não matei, mas alguma coisa assim que da garrafa. Mas geralmente é só para gerar um ar. Por trás mesmo, lá, alguma coisa desse tipo. Eu não matei. Não, e agora acabou. Aquela retrograda não virou mais. Como será que funciona esses cálculos que o ChatGPT faz para resolver palavras? São cálculos que o computador faz e transforma em palavras. Como que esse negócio funciona? eu acho que é só pela base de dados dele. Pois é, como funciona isso? Como esses cálculos Você acredita que eu perguntei ontem e eu esqueci? É algo assim, que ele vai pesquisar lá na base de dados dele de acordo com essa interação que ele tem com as pessoas. Ele vai criar a resposta para você. Mas esse final de semana eu vou. Quem que vai precisar calcular? É? Tchau. Tchau. Não, meu Deus. Ai, Deus. Ele vai me falar. Eu só falo pra deixar lá que a mulher foi, né? É, tá, eu só vou pessoa. Aí tirar. Vocês querem que eu deixe a chave lá? Pode ser. Não.